Graça e paz, aleluia, minha irmã querida do Salmo 128 e meu irmão querido do Salmo 128, louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida e louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todos os nossos familiares e vamos agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de estudar mais um capítulo da Palavra de Deus. Hoje nós estamos estudando número 7, capítulo 7, do versículo 10 ao 83, o finalzinho do capítulo 7, né? Em nome do Senhor Jesus, nós vamos falar das oferendas ali de cada líder. Ontem nós estudamos que eles trouxeram ali os carros de bois. Hoje nós vamos ver as oferendas e o que significava cada uma dessas oferendas. Tremendo, minha irmã. Tremendo, meu irmão. E depois vem a parte da sabedoria. O que significa tudo isso para nós no dia de hoje? Nós estamos lendo ali. Não despreze a palavra de Deus, que sempre tem uma sabedoria para hoje. E depois nós vamos fazer a oração profetizando milagres em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, assim, fique comigo. Se você ainda não é inscrito nesse ministério, meu nome é Giovana Cristina. Eu sou a líder do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, despertando em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados. E a partir do momento que você se inscreve nesse ministério, você está dando autorização espiritual para que possamos te ajudar nessa batalha de oração. Grandes coisas o Senhor tem feito, minha irmã e meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Tenha fé. Então coloque o seu nome aí na oração. Mais tarde tem a oração da nossa irmã Maricela Miranda e eu volto ali repetindo com ela. Na hora que ela coloca a oração, que a oração entra no ar, eu vou ali repetindo, ouvindo a oração dela e falando nome por nome. E essas orações estão subindo, porque é a fé. Onde tiver duas ou mais em concordância, a oração está subindo. Imagine todos em concordância. Então, eu vou ali repetindo, colocando ali o seu nome. Não falo o seu nome para não te expor. Porque tem pessoas que falam, fica expondo o nome da pessoa. Eu acho que não precisa disso. Quem precisa ouvir o seu nome subindo. Senhor, o filho daquela irmã que está envolvida com droga. Senhor, aquele rapaz que está com droga, eu falo. E aí o Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor está fazendo em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Então coloca o seu nome aí enquanto eu tomo uma água aqui, tá? Então aqui a partir do versículo 10 vai falar das oferendas de cada líder da tribo, tá? De líderes da tribo. Pois depois deles terem oferecido as carroças de bois, as carroças de bois que nós estudamos ontem para transportar o tabernáculo, que foi o assunto, que nós estudamos ontem. Porém, veja que aqui eles foram inspirados para contribuir com as oferendas para o altar. E diz os estudiosos da Torá que Moisés, pelo versículo 11, ele ainda não sabia como eles deveriam trazer essas oferendas. Se seria pela ordem de nascimento de cada um deles, ou se seria pela ordem que eles estavam viajando ali no acampamento. Então depois Moisés acabou sendo instruído por Deus de que eles iriam trazer essas ofertas de acordo com a ordem em que eles estavam viajando. Então foi por isso que Naasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá, foi o primeiro a trazer a sua oferta. E dizem os rabinos que essa oferta era uma oferta bem pessoal, tá? Não era uma oferta que um líder estava trazendo de acordo... é um presente da tribo para o tabernáculo, não. Era um presente de Aminadab para o tabernáculo. Era algo que ele estava tirando dele para doar. Cada líder, cada príncipe ali daquela tribo estava tirando dele, do recurso pessoal dele, para trazer para o tabernáculo. Entendeu? Então ele ofereceu um prato do peso de 130 ciclos, tá? Uma bacia de prata de 70 ciclos e ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de alimento. Flor de farinha eu já falei que era a melhor farinha,
tá? E ofereceu também um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, tá? Um bode para expiação do pecado, e para o sacrifício pacífico ele ofereceu 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, e mais uma colher de 10 siclos de ouro cheios de incenso. Mas veja também que, se a gente continuar a leitura, nós vamos perceber que todos os líderes trouxeram a mesma oferta, tá? Porém, nós vamos perceber uma coisa, que a única diferença que teve é que cada um trouxe a sua oferta em um dia. Naasson trouxe no primeiro dia, Natanael, que era o líder da tribo de Isacar, ele trouxe no segundo dia, Eliabe, que era o líder da tribo de Zebulon, trouxe no terceiro dia, e assim foi até chegar a Aira, da tribo de Naftali, que trouxe a sua oferta no 12º dia, entendeu? Mas dizem os estudiosos que cada oferta, apesar de ser a mesma para todas as tribos, ela simbolizava algum fato acontecido na história de Israel. Então, as letras em hebraico que formavam as duas palavras Ka'arot, Kesef, que significa prato fundo de prata, somam 930 anos, dando o número exato de números que viveu Adão, o primeiro homem que foi criado. E depois vem os 130 ciclos de peso, então mostrando os anos em que Adão teve o seu primeiro filho, porque Adão teve o seu primeiro filho com 130 anos. E a palavra Kaf, que significa uma taça, e onde Kefim também significa palma da mão, simboliza a lei que foi entregue por Deus, pelo próprio Deus, né? Então, uma travessa de prata simbolizava os 520 anos, somando ali os números, né, das palavras, simbolizava os 520 anos que Noé começou a formar a sua família. 70 ciclos simboliza as 70 nações que saíram do povo de Israel, tá bom? Então, assim, as 10 palavras Meloá Ketoret, ou seja, cheio de incenso, significa cheio de incenso, corresponde aos 613 mandamentos que são contidos na Torá. Entendeu? Que surgiu das 10 palavras. Esses 613 mandamentos surgiu dessas 10 palavras. Um novilho era para recordar que Abraão ofereceu novilhos a anjos, lá em Gênesis 18, 17. Um carneiro simbolizava o sacrifício de Isaque, Gênesis 22, 13. Um cordeiro simbolizava o sacrifício oferecido por Jacó, que está lá em Gênesis 30, 40. Um cabrito era para perdoar a vinda de José, pois os irmãos de José, eles não mataram ali um cabrito, pegou a túnica de José, molharam ali no sangue do cabrito e depois foi lá e entregaram para Jacó. Está lá em Gênesis 37, versículo 31. E os 2 touros simbolizavam Moisés e Arão, que interviam pela paz do povo, né? Eram eles que guiavam o povo no caminho de Deus. Então, assim, e quando eles ofereciam os carneiros, os bodes e os cordeiros, simbolizavam as 3 castas do povo de Israel, que eram os sacerdotes, levitas e israelitas. O povo de Israel estava dividido nessas 3 classes, sacerdotes, levitas e israelitas. Quem não era sacerdote era levita. Quem não era sacerdote levita era israelita, fazia parte do povo. Entendeu? E por fim o número 5 representava o quê? Simbolizava o Pentateuco. Simbolizava os 10 mandamentos, que foi dividido o quê? Em 5 partes. 5 escritos de um lado na tábua e 5 escritos no outro lado da tábua. Entendeu? Então, qual é a sabedoria para nós hoje? Então veja que a sabedoria era que naquela época eles faziam tudo com entendimento. Embora naquela época eles não tinham noção alguma de gematria, tá? E mesmo assim eles faziam tudo com entendimento. Ou seja,
Cada oferta simbolizava um fato importante que tinha acontecido na história de Israel. Mas o que é gematria? Gematria é o valor numérico de cada letra do alfabeto hebraico. Ou seja, cada letra do alfabeto hebraico, de Aleph a Tav, possui um valor numérico específico. O Aleph, por exemplo, possui o valor 1, o Dalet 4, o Yud 10, enquanto o Shin possui 300. Então, muitos rabinos, eles usam a gematria hoje para tentar obter um significado mais profundo de um texto, tá bom? E um exemplo famoso que a gente vê em alguns estudos de alguns rabinos é de que a Torá diz que Jacó peregrinou com Labão. E a palavra peregrinou tem o mesmo valor numérico que a palavra 603 mandamentos. Então, com isso, o Rabino Rashi, que foi um dos maiores estudiosos da Torá, ele deduz, tá? Ele explica que Jacó, durante o tempo que ele esteve ali com Labão, ele não se desviou dos princípios do Deus de Abraão e de Isaac, que depois que se tornou o Deus dele também. Entendeu? Ele esteve comprometido, ou seja, ele não entrou nos princípios de Labão, que era o usurpador. Por isso que ele voltou para Canaã totalmente restaurado, totalmente mudado, porque naquele confronto ali com Labão, que era um homem extremamente usurpador, totalmente enganador, ele falou: não, eu vou me manter no princípio do Deus do meu pai, do Deus do meu avô. Entendeu? E como que Rashi chegou nessa conclusão? Pelo valor numérico, pela gematria, pelo valor numérico da palavra peregrinou. Entendeu? Porque lá na Torá está escrito peregrinou. Então, Moisés escreveu peregrinou, ele chegou a essa conclusão. Mas voltando à sabedoria para nós nos dias de hoje, é que nós precisamos então, minha irmã e meu irmão, aprender com os nossos irmãos na fé dos antepassados de outrora, a fazer exatamente o que eles fizeram, a fazer tudo com sentido. Tudo com sentido. Nós não podemos ficar fazendo as coisas, já falei isso aqui, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Jesus nos orientou a celebrar a ceia, comemorar a ceia, participar da ceia, lembrando, simbolizando o sacrifício dele. Não é, vou tomar a ceia de qualquer jeito, vou lá, estou tomando aqui, comendo pão aqui, o vinho, ou a uva, o suco da uva, de qualquer jeito. Tá na palavra, eu vou fazer. Não, é lembrando o sacrifício que Jesus fez. Você tem que sentir que Jesus fez por você. Você está sendo participante do corpo de Cristo, do sangue de Cristo. Você tem que entender. Não pode fazer as coisas sem significado. Aquilo que nós fazemos sem significado, minha irmã e meu irmão, acaba sendo uma atitude de falta de fé, entendeu? E aquilo que nós fazemos sem fé é pecado, se torna pecado. Nós não vamos agradar a Deus naquilo que nós fazemos sem fé. Eu estou fazendo porque todo mundo está fazendo, né? Todo mundo está levantando a mão, também vou levantar a minha mão. Não, você levantou a sua mão, por que você levantou a sua mão? Na hora que o sacerdote está dando a bênção, você fecha o olho, mas você fecha o olho por quê? Você já procurou saber por que você fecha o olho? Não, porque todo mundo fecha o olho. Não, tudo bem, todo mundo fecha o olho, mas você não é todo mundo. Eu sempre falava isso com os meus sobrinhos, falava assim, você não é todo mundo. Procura entender por quê. Eu não sou todo mundo. Procura entender por quê. Tudo tem que ter um significado. Você não é gado de manobra. Deus não quer que sejamos assim, tem que ter um significado. Eu sou uma pessoa que eu costumo orar salmos na hora de eu deitar. Se eu deito antes da meia-noite, eu só faço a minha oração e deito.
Aí quando eu acordo de madrugada eu oro os salmos. E eu tenho um significado porque eu faço isto. Eu faço isso. Eu levanto todos os dias de manhã, eu oro um salmo. É um salmo que eu faço pela manhã, eu oro. E eu tenho fé de que eu estou ali fazendo essas orações. Quando eu fui pesquisar, eu pesquisei por que muitos salmos são atribuídos a Davi. Davi escreveu sim, tem aqueles que ele escreveu, mas praticamente os nossos irmãos judeus, eles, somente os cabalistas, eles falam que todos os salmos foram atribuídos a Davi. Porque Davi, ele tinha um almo de ler, o hábito de ler todos os salmos, de rezar todos os salmos. Repetir todos eles, como se fossem deles. Alguns eram salmos dos filhos de Corá, foram escritos por Asaf. E ele tinha o hábito de repetir todos eles. Entendeu? Então, assim, são orações de outros. Alguns são canções de outros. Então, ali eu oro com fé, repetindo ali, meditando. E ali vou falando com Jesus. Eu tenho um livro também de oração também, e é tudo com fé. Porque às vezes você levanta, você já está assim com a sua cabeça ali tão assim preocupada com alguma coisa que já ficou do outro dia, mas quando você pega ali um livro de oração e você começa a repetir uma oração que já está pronta, e ali você vem a inspiração da sua oração e você ali começa você repetir também. Você entendeu, minha irmã? Por que que eu faço isso? Porque eu tenho fé de que funciona, que as minhas orações, eu tenho fé na oração, que a oração está subindo. E eu comecei como uma oração que não é minha, que não foi minha, mas que se tornou minha. Porque ali eu estou repetindo e aí entra a minha oração. Eu fui motivada pela oração que foi feita por Davi, ou que foi feita pelos meus irmãos na fé, que escreveram aquela oração. Entendeu? Mas eu não faço nada sem significado. Eu não faço nada sem motivo. Porque o Deus dos significados, o Deus da razão, está olhando para mim o tempo todo. O tempo inteiro. E se ele chegar para mim e disser, Giovana, por que você faz isso? Eu vou dizer, Senhor, porque quando eu estudei sobre isso, essa fé entrou no meu coração, Jesus. Entrou no meu coração. E hoje eu faço dessa forma por causa disso e disso, Jesus. A fé entrou no meu coração. E ele vai falar, Giovana, então continua. Continua, porque aquilo que a gente faz sem fé se torna pecado. Mas aquilo que você faz com fé, de que o Senhor está te abençoando, o Senhor se agrada. E o Senhor quer que oremos. Oração é diálogo com o Senhor. Aqui era desejo de Deus que eles trouxessem as ofertas deles. Mas eles não podiam pegar qualquer coisa, vamos entregar isso aqui, não. Tudo tinha um significado. Tudo tinha um significado. Entendeu? Então que busquemos fazer todas as coisas para o nosso Deus com significado. Vai levantar para sair da sua casa, para ir ao culto, seja no domingo, seja no sábado, seja no dia que for, mas saia com significado. Não saia por sair, não, eu tenho que ir ao culto hoje, não, viu? Eu não queria não, mas se eu não for, o pastor fala tanto na minha cabeça, os irmãos ficam ligando, cobrando, perguntando por que eu não fui. Não, você presta contas para o Senhor, não é para as pessoas, não. Você não é gado de manobra. Você presta contas para o Senhor, é para Ele. Senhor, eu estou aqui, eu vou adorar. Eu quero ter comunhão com os irmãos, realmente. Aquele irmão que sentar perto de mim, eu vou orar por ele, eu vou abençoar, vou perguntar como que ele está e realmente vou querer saber como ele está. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu vou prestar atenção na palavra. Pai, use o pastor para falar comigo.
Use o louvor para falar comigo, Pai, em nome do Senhor Jesus, para responder aquelas orações que eu fiz durante a semana, Pai. E assim, minha irmã, o seu dia vai ser muito especial, porque você está fazendo tudo com significado. Amém? Com significado. Eu já fui para igrejas, às vezes em cultos em igrejas, que pastor nem sequer admite a hipótese de trabalhar, de aceitarem o ministério da revelação, de profecia. E eu já fui para essas igrejas e falar assim: Senhor, eu preciso que o Senhor use o pastor para falar tremendamente comigo. E ali naquele dia, o pastor ser tremendamente usado por Deus e falar assim: olha, eu não acredito muito nesse negócio de profecia, não. Mas hoje Deus me mandou falar isso para a igreja. E eu ali orando, falando: Deus, eu preciso que o Senhor use. E Deus usar. Amém, minha irmã? Então nós temos que fazer tudo com significado, porque agrada ao Senhor. Então vamos orar em nome do Senhor Jesus, para que sejamos cada vez mais guiados pelo Espírito Santo de Deus. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, Deus, no nome santo de Jesus, eu te louvo, Pai querido. Te louvo pelo teu amor, te louvo pela tua bondade, te louvo, Jesus, pela tua misericórdia. E é como igreja, Jesus, que eu te peço, Pai querido. Jesus, o Senhor diz que iria ao Pai para que o Consolador viesse. O Senhor iria para o Pai para que teu Espírito viesse, para que nós tivéssemos a tua companhia constante conosco. Por isso eu te peço, Jesus, naquesuridi, atesuridi amarratuia cassiridi anáceres, deia paquesuridi anáceres. Eu te peço, Jesus, por amor dos nossos filhos, por amor das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, dos nossos idosos, de nós mulheres, de todos os homens da nossa casa. Que o Senhor nos permita essa graça, Pai, de sermos sempre guiados pelo Teu Espírito que é Santo. Que o Senhor, pela Tua misericórdia, a parte de nós, dos nossos filhos, da nossa casa, de toda a nossa família, de toda a nossa parentela, todo espírito que é imundo, em nome do Senhor Jesus. Que nesse jejum de quebra de fortaleza o Senhor venha quebrar, Pai, afastar da nossa vida, da nossa casa, todo espírito que é imundo, em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito, Pai, nenhum espírito que é imundo conduzir a nossa mente, conduzir a mente das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, a mente das nossas meninas, Pai, a mente das nossas jovens, Pai. Não aceito, Pai. Eu não aceito, Pai, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus maravilhoso. Tu és misericordioso, Jesus. Não aceita esse espírito imundo tomar conta da mente dos homens da nossa família, dos maridos dessas minhas irmãs. Não aceito, Deus, não aceito. Pai, é como igreja que eu te peço, Jesus, pela tua misericórdia, Deus, que teu Espírito Santo venha nos guiar. Venha nos tornar mulheres cada vez mais sábias, mulheres cada vez mais santas, mulheres cada vez mais edificadoras de lares, em nome do Senhor Jesus, para que os nossos lares venham se manter de pé. Afasta de nós, da nossa mente, todo espírito de Jezabel, em nome do Senhor Jesus, que caia por terra, que seja destronado esses demônios, em nome do Senhor Jesus. Tira de nós todo desejo de vaidade, todo desejo de prepotência, em nome do Senhor Jesus. Tira de nós toda arrogância, Pai. Queremos ser mulheres simples, Pai. Queremos ser mulheres humildes. Queremos ser mulheres como Débora, que se levanta, Pai, como mãe, para ajudar, para socorrer, para instruir, em nome do Senhor Jesus. Nos abençoe, Pai. E queremos, Pai, em nome do Senhor Jesus, fazer dos homens da nossa casa, dos homens da nossa família, levitas, sacerdotes, Pai, adoradores do Senhor, verdadeiramente homens do Salmo 128, Pai, para que sejamos felizes mulheres do Salmo 128, em nome do Senhor Jesus. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão?
que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele e ouvir o entra bendito de meu Pai, seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore para que toda a tua família seja transformada na família do Salmo 128. Amém? Meu nome é Giovana Cristina. Daqui a pouco nós vamos entrar para o nosso merecido descanso, nosso Shabat. Mas no domingo, mais à tarde, mais à noite, vem a oração da nossa querida irmã Maristela Miranda, que ela vai orando passo por passo, em nome do Senhor Jesus, pedido por pedido, e eu fico na concordância ali citando o nome de cada um de vocês. Eu não cito o nome de vocês para não expor você, minha irmã, mas o Senhor sabe que eu estou ali na concordância citando o nome de cada um, falando: Senhor, esse irmão, esse menininho que acabou de nascer, tem de misericórdia, Pai, porque o Senhor é Deus, o Senhor é maravilhoso. Então, em nome do Senhor Jesus, minha irmã, não deixe de acompanhar essa oração, não deixe em nome do Senhor Jesus, porque grandes coisas o Senhor está fazendo. Ontem eu estive na casa de uma das intercessoras, tomando café com ela, e eu vi quanto o Senhor está trabalhando nas famílias. Oh Deus, Deus é muito maravilhoso, minha irmã, muito maravilhoso, meu irmão. Então profetize, profetize, não perca as esperanças da sua família, tá? Não perca a esperança de salvação, a esperança de cura. Nosso Jesus é muito maravilhoso. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então não deixe, e eu volto na segunda-feira, em nome do Senhor Jesus, se o Senhor assim permitir, em nome do Senhor Jesus. Mas no domingo tem a oração com a nossa irmã querida Maristela Miranda. E me fale aí se você está gostando dessa oração dela às 22 horas, que talvez eu diminua para um horário, caio a oração para um horário mais cedo, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Um beijo, fique com Deus, amo você.